Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre essa rodada de número 20 do Brasileirão. Então fique aí que após a vinheta a gente começa a falar time por time. Fala galera, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo de hoje aqui é um pouco diferente, a gente vai falar como que foi a 20ª rodada, né, do Brasileirão. Mas antes disso, já se inscreva no canal, curte, comente. Eu vou estar deixando aqui, né, no vídeo a meta de inscritos, né, aqui do canal. Espero chegar aí até o final do ano aos 1000 inscritos. E a sua ajuda vai ser muito importante aí para continuar evoluindo o canal, né, continuar crescendo e continuar me ajudando também a ver quais conteúdos que vocês mais gostaram. Então já comente aqui também, deixa a sua opinião, né, qual que foi o melhor time da rodada. E se você quiser também uma opinião de vídeo, já deixa aí nos comentários que eu produzo para esta semana mesmo, fechou? Então vou telar aqui um pouco, né, aqui o meu computador. E a gente vai falando jogo por jogo, né? Então, de início aqui, o Atlético Paranaense, né? Jogou aí contra o Internacional, jogou em casa o Atlético Paranaense. Fez 2-0, né? Ganhou de 2-0, só que o Félix Torres deu uma falha, né? Entregou a paçoca lá num dos gols do Atlético Paranaense, facilitando, né? Facilitando aí essa vitória aí que foi bem tranquila, diga-se de passagem. Já do Santos e Chapecoense, cara, pra mim foi surpreendente, porque Chapecoense é um time fraco, né? Um time fraco, veio da segunda divisão, só que, em 20 jogos agora, né? Eles tiveram uma vitória só, que foi contra o Santos. Então, eu acreditava num jogo bem mais tranquilo pro Santos, né? Um jogo bem fácil. Eu não pensei que o Neymar já iria começar a partida. Eu pensei que ele iria entrar no segundo tempo, né? Meados do segundo tempo e tal. Mas não, o cara jogou, né? O jogo completo aí. Só que, o time do Santos é bem debilitado, né? O time do Santos é uma equipe fraca, né? Então não é uma equipe competitiva. Vai estar lutando aí para cair. Vai estar lutando para não cair, perdão. Né? Então o Santos é um forte candidato aí para cair junto com a Chapecoense. O jogador da Chapecoense até deu uma entrevista, né, após o jogo, falando que quer terminar pelo menos o campeonato de uma forma digna. Então, cara, ainda falta 18 jogos. E o cara já tá jogando totalmente aí a toalha, né? Meio que já tá aceitando. É triste, né? É triste. Eu gostaria de ver aí a Chapecoense subir, né? Continuar, né, na Série A, mas parece que vai cair mesmo. E a briga ali embaixo tá boa, hein? Porque o Vasco também. O Vasco empatou aí contra o Mirassol. O Mirassol ainda começou ganhando a partida. E foi lá, né? Perdeu o empate, mas tava fora de casa também, né? Tava na casa do Vasco também, né? Então é mais tranquilo, só que, dava pra ter ganho, né? E o Vasco também é um time que tá lutando pra não cair. O Mirassol também, né? Mas tava apresentando o melhor futebol. Mas cedeu aí um empate. E a mesma coisa o Corinthians. O Corinthians também começou ganhando aí contra o Bahia, né, lá na Fonte Nova. Se eu não me engano, foi 8 minutos do primeiro tempo. Abriu o placar e o Corinthians, um golaço, né, do André. Só que cedeu também um empate. Né, o Bahia que não estava bem, né, antes da Copa do Mundo e parece ter mantido o mesmo futebol. Já o Cruzeiro, cara. Cruzeiro e Botafogo foi um jogo que eu acompanhei. Um gol perdido aí do Caio Jorge, inacreditável. Só ele, o goleiro, ele tirou muito a bola. Tirou muito, mas enfim, são coisas que acontecem, né? Acontece, só que foi fundamental, né? O Botafogo foi e fez o gol. O gol aí da vitória foi de cabeça, né? No cruzamento.
E acabou concretizando aí a vitória do Botafogo. Já o Grêmio e o Fluminense, teve bastante empate, né, essa rodada. E o Grêmio jogando em casa também, né, decepcionou. Era um jogo que dava pra ter ganho, só que muitos erros individuais. E acabou, né, ficando 1-1. Já, jogo morno, né, Bragantino e Coritiba. O Bragantino jogando aqui, empatou 0-0, sabe, apresentou nada. Foi um jogo que poderia ter sido esquecido, né, da rodada. Não precisava de muito, não. Já o Flamengo e o São Paulo, cara, não sei o que acontece com o São Paulo. São Paulo contra times mais frágeis consegue, né, tropeçar, consegue perder. E contra principalmente o Flamengo e o Palmeiras, o São Paulo consegue tirar ponto deles. É incrível, né? São Paulo começou perdendo aí do Flamengo, só que o Caleri foi lá e empatou, né? Num cruzamento bem fechado, né? Ele foi lá e empatou de cabeça. Então foi um golaço aí do Caleri. E não sei o que passa, né? O São Paulo, quando é jogo grande assim, principalmente Flamengo, o São Paulo ou ganha ou empata. E aí acaba sendo um vacilo do Flamengo, porque acaba enfrentando o São Paulo, que tá uma crise danada. O Arboleda, não entendo o que a diretoria de São Paulo fez, né? Reintegrou aí o Arboleda, só que, cara, o Arboleda ficou mais de um mês aí fora de reapresentar o São Paulo. Estavam postando vídeo dele curtindo, dele bebendo, sabe? Ele não respondia a ninguém de São Paulo e voltou aí, normal, tá jogando, ninguém fala nada. Ele fez aquela entrevista lá falando de depressão e ficou por isso mesmo. E até onde eu entendo, né, precisa de um profissional. Precisa de um profissional, então teria que, contratar um profissional e afastar o Arboleda, né? Mas não é isso que vai acontecer pelo jeito. Palmeiras e Atlético Mineiro, pra mim, foi a surpresa aí da rodada, viu? Tudo bem, o Atlético Mineiro tem uma baita equipe, só que não é uma equipe que estava jogando bem antes da Copa. E, veio aqui jogando na casa do Palmeiras, foi lá e ganhou 2-1. Pra mim é um placar surpreendente, de verdade, eu não esperava esse resultado. E o Palmeiras tropeça, né? A sorte do Palmeiras é que o Flamengo também tropeçou. E, aliás, o Flamengo, ele tem um jogo a menos do Palmeiras, tá? O Flamengo tem 19 jogos, né, em 20 disputado aí no Campeonato Brasileiro. Tem um atrasado, né? Então, dá pra aproximar mais ainda, né? E o Remo, que também foi uma surpresa, só que assim, né? O Vitória também tá lutando ali na parte de baixo, então o Remo foi lá e ganhou de 2-0 em casa. Complica aí um pouco pro Vasco, né? Que tá lutando aí pra subir. Até o próprio São Paulo, né? Até o próprio São Paulo aí não tá na zona de rebaixamento, mas tá quase, né? Então já vamos ver aqui a classificação, como que ficou, né? A tabela aí do Brasileirão. Então, ó, lá, disputa lá em cima, ambos vacilaram, né? Que é o Palmeiras e o Flamengo. O Atlético Paranaense também é uma surpresa aí pra mim, está jogando em alto nível, disputando aí o top 3 do Brasileirão, né? E você vê que o Atlético Paranaense não é jogadores de nomes assim, sabe? Que nem tem o Flamengo e o Palmeiras. Então tem um elenco muito bem montado, né? É um time que joga muito bem em conjunto. Flamengo em segundo, né? O Atlético Paranaense, que falamos agora. O Fluminense, que deu aí, não tropeçada, né? Porque jogou fora de casa, então foi bom o empate. O Bragantino, sim, o Bragantino tropeçou, jogou jogo feio contra o Coritiba. E o Coritiba é uma equipe que ganha bem fora de casa, né?
É surpreendente, é uma equipe que não consegue pontos em casa e consegue fora. É incrível, incrível. O Bahia, né? O Bahia, Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians, olha, tudo, pelo amor de Deus. Tá feio essa classificação do Brasileiro, hein? Tá que nem do ano passado. Nos últimos anos é muito parecido, né? A gente vê aí o primeiro e o segundo e... Meu, a diferença depois de ponto é muito equilibrada, cara. Muito equilibrado. Que nem o São Paulo que eu acabei de falar, né? Que pode lutar aí pra zona de rebaixamento, tá com 26 pontos. E quem tá em quinto lugar tem 31. Então, meu, é muito equilibrado. O Cruzeiro tá ali com um pontinho só acima do São Paulo. O saldo de gol tá feio do Cruzeiro, hein? É que o Cruzeiro ramelou muito no começo do campeonato, né? Tá tentando dar uma reerguida agora. Vitória tá ali, ó, na bota de São Paulo. Cara, o Santos pra mim também foi uma ramelação, hein, contra a Chapecoense. A vitória aí do Santos era obrigação, cara. Mas enfim, né? Grêmio Internacional, de novo lutando lá embaixo. E o Vascão, né? O Vascão, Remo e Mirassol. Se você for ver aí, ó, do 10º até o 19º aí, que é o Mirassol, cara, a diferença de ponto aí é 7. 7 pontos, cara, é 2 vitórias e um empate aí. Então, tipo, o brasileiro é um dos campeonatos mais equilibrados aí do mundo, cara. É bizarro isso. Que nem ano passado, o Corinthians não, o Santos lutando pra não cair, lutando. Aí na última rodada ganhou e, meu, teve um momento lá da última rodada que o Santos estava caindo e terminou, sei lá, em 11º, sabe? Foi algo bizarro. Então o Campeonato Brasileiro tem dessas, né? É legal essas emoções que dá. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Qual que foi a surpresa aí da rodada, né? Quem foi o melhor que jogou? Então já deixa aqui nos comentários, se inscreva, curte e, aliás, lembrando, né? Eu vou estar deixando aqui a meta de inscritos aqui do canal. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aí para ver os demais vídeos e faz parte aí da comunidade, fechou? Até o próximo vídeo, fique com Deus.